Oi, como é que você tá? Eu tô aqui pra conversar um pouco sobre ansiedade, pra compartilhar um pouco da minha experiência, de como eu lido, algumas dicas, mas lembrando que eu não sou médica, não sou profissional da área, não sou especialista em ansiedade e eu indico que quem sinta, quem perceba que tem sintomas, alguns dos que eu vou relatar aqui, vá buscar orientação médica, porque é muito importante, é muito sério. Então, eu posso dizer que começou a vir sintomas muito fortes de ansiedade em mim em 2021. Mas aí, refletindo sobre o meu histórico, sobre a minha vida, eu percebi que eu sofro de ansiedade desde que eu era criança. Desde muito pequenininha, eu lembro de eu, por exemplo, sempre fui aquela criança que gostava muito de estudar, que não gostava de faltar, sabe? E aí, se eu me atrasava, se eu pensava que eu ia me atrasar, eu já ficava ofegante. Sabe aquela respiração difícil? Já acontecia isso comigo, de ficar ansiosa. Então eu percebi que desde muito cedo eu tinha ansiedade. E ao longo da minha vida fui tendo, assim, alguns sintomas, mas eu nem sabia, né? Nunca tinha parado pra pensar que isso era sintoma de ansiedade. E aí bateu forte mesmo em mim em 2021, que foi um período muito difícil, foi um ano muito difícil pra mim. E eu comecei a ter sintomas mais sérios no meu trabalho. E alguns dos sintomas que eu tinha era aceleração, né, no coração, aquela taquicardia. Eu sentia o peito oprimido, parecia que tinha algo empurrando o meu tórax, assim, com força. Essa sensação às vezes durava muito tempo, às vezes eu passava praticamente o dia inteiro com essa sensação. Eu já cheguei a sentir a garganta apertada, assim, eu engolia, parecia que a garganta tava fechada. Eu já cheguei a sentir isso. E aí, com esses sintomas, eu fui buscar ajuda. Eu comecei a fazer terapia, eu busquei ajuda médica pra lidar, porque era muito difícil. Mas aí eu fui pesquisar o assunto. Sempre que eu sinto alguma coisa, que eu tenho alguma coisa, eu quero saber mais a respeito. Então eu fui pesquisar com médicos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, fui ler livros, fui mesmo pesquisar a respeito. E aí eu consegui aprender algumas coisas e aplicar na minha vida que me ajudaram. E uma delas, que foi quando começou, é que perceber o que pode estar potencializando as crises. No meu caso, eu trabalhava de manhã, eu entrava às 7 horas da manhã e eu ia tomar café da manhã por volta das 8, 8 e pouco. E eu era uma pessoa antes que não tomava café. E a partir de um certo momento da minha vida eu comecei a tomar café porque eu me sentia muito cansada e que eu precisava de uma energia extra. Mas a cafeína é muito forte, ela tem uma potência muito forte no meu corpo. Eu sei que é diferente para algumas pessoas, mas essa é assim que acontece comigo. Então, quando eu ia de manhã, ali eu tava em jejum, tomava água só, e aí eu comia um pãozinho, comia alguma coisinha e tomava um pouquinho, nem era muito pouquinho de café. Logo após esse momento, eu percebia o coração acelerar. E aquela sensação ruim, é uma angústia, é uma sensação muito, muito desagradável mesmo. E aí eu percebi que era sempre no mesmo horário. E pesquisando sobre ansiedade, eu vi um médico falando que quem é muito ansioso é recomendado que evite cafeína. Pra mim, naquele momento, quando eu vi, eu falei, fez total sentido. E aí eu falei, eu vou fazer um teste, eu vou parar. No dia que eu parei, eu não senti. No dia que eu falei, não, hoje eu não vou tomar café, eu não senti mais. Então eu falei, poxa vida, realmente a cafeína não é muito bom pra mim. Eu sei que tem gente que vai falar que sofre de ansiedade há anos e que toma litros de café e que não tem problema. Tudo bem, é de cada um, né? Mas é bom a gente ir experimentando e vendo o que pode nos ajudar pra deixar a nossa vida mais agradável. E quando vem, por exemplo, essa sensação de dificuldade de respirar, essa sensação muito ruim, é uma coisa que ajuda e que me ajudou também é a respiração. Tem vários exercícios de yoga que ajudam nisso, e dos que eu gosto muito é 4-4-4, que é você inspirar em 4 tempos, segurar por 4 tempos e soltar em 4 tempos. Você inspira, segura e solta. Isso ajuda muito, porque isso traz a gente para o momento presente.
As meditações, né, quem ensina sobre meditação fala muito sobre isso. Prestar atenção na respiração faz com que a gente volte pro presente, porque a nossa mente tá voando, tá muito louca, tá acontecendo um monte de coisa na nossa cabeça. E aí quando você respira e presta atenção na respiração, você volta para agora, você tá aqui agora, respirando. Isso é muito bom, me ajudou muito. E outra coisa é, se você tá num ambiente fechado e você tá sentindo algum desses sintomas e você puder ir para um ambiente aberto, onde tenha passagem de ar e que você consiga ver o céu, é muito bom porque você consegue respirar melhor e olhar para cima ajuda muito. Eu não vou ter aqui os estudos científicos que provam isso, mas eu sei que já fizeram coisas relacionadas e que realmente tem motivo científico por trás disso. Agora, se você tá num lugar fechado, você tá no seu trabalho, você tá num lugar que você não pode ir pra um lugar aberto, não tem problema. Olhar pra cima já ajuda bastante. Olhar pra cima e respirar com calma também ajuda a amenizar crises. É claro que eu tô falando de crises de moderadas a leve. Acredito que tem crises muito mais fortes que talvez a pessoa não tenha como fazer nada disso. E é tentando, né? Pode ser que funcione pra uns, pode ser que não funcione pra outros, mas pra mim funcionou. E aí, agora eu vou entrar em outras questões que eu acho mais delicadas, mas que também são muito importantes. Eu não acredito que nenhuma doença venha por vir. Nenhum sintoma apareça no nosso corpo do nada, né? Ele veio se instalando aos poucos até ele aparecer com força no corpo, que nem no meu caso, que lembrando, eu tenho isso desde a infância e que num dado momento da minha vida ele se tornou muito mais forte. E aí por quê? Por que que veio isso? E aí a reflexão que eu fiz naquele momento da minha vida era que pra mim não fazia mais sentido trabalhar no que eu trabalhava. E eu entendi que se eu permanecesse naquele ambiente que eu estava, a tendência era só piorar. Eu poderia tomar remédio, os remédios iam me ajudar, né, ali a conseguir fazer minhas tarefas do dia a dia, porém a causa, que era eu não querer estar mais ali, não tinha como eu mudar, né? Esses sintomas, a tendência é que eles fossem piorando. E eu fiquei muito assustada, porque anteriormente eu nunca tinha sentido coisas tão fortes. E eu fiquei muito assustada e com medo de como que poderia piorar, porque muitas vezes a gente não conhece os nossos limites e a gente vai se colocando em situações para chegar nos nossos limites, né? E eu não queria isso. Então foi quando eu tomei uma decisão de mudar de trabalho, de mudar de vida. Aí, falando assim parece fácil e eu sei que não é fácil, muita gente tem vários problemas, várias questões em relação, eu não posso simplesmente deixar meu trabalho, eu tenho plena noção disso. Porém, quando aparecem coisas tão fortes na nossa vida, como sintomas tão importantes, é imprescindível que a gente reflita sobre a nossa vida e como a gente pode mudar. Porque senão não tem como, né? Tem certas coisas que não tem como. A gente pode usar essas dicas que eu tô falando pra amenizar os sintomas, você vai se acalmar, só que o problema em si não vai ser resolvido, né? Então, é muito importante a gente perceber essas coisas na nossa vida se a gente realmente quer mais qualidade de vida pra gente. E às vezes não vai ser de uma hora pra outra, não vai ser assim, eu não quero mais esse trabalho, amanhã eu não estou mais aqui. Às vezes é um período de planejamento que você vai ter que fazer. No meu caso, eu me planejei por 1 ano e meio antes de ir pra um outro lugar. Pode ser que demore muito mais, mas a partir do momento que você se movimenta, a partir do momento que você decide que você vai transformar a sua vida porque aquilo não faz sentido pra você, você acha forças e você até, no meu caso pelo menos, eu comecei a sentir menos sintomas. A partir do momento que eu decidi que eu ia mudar, o ano de 2022 pra mim foi um pouco mais tranquilo. Não é que eu não tive, mas foi mais tranquilo porque eu tinha prazo pra sair daquela situação que me fazia mal. Depois, uma mudança muito grande, que eu fiz uma mudança muito grande de trabalho e de vida, a ansiedade continuou. Por quê? Porque aí ela veio por outros motivos, porque mudanças também trazem ansiedade. Porém, a partir daquele momento que a ansiedade esteve comigo, dentro da minha mudança, pelo menos era algo que eu tinha escolhido, então isso me fortalecia. Eu sinto ainda ansiedade por todas as inseguranças que
estavam ao redor da minha mudança, mas eu tinha força porque eu tava ali porque eu quis, porque eu escolhi estar ali. Então isso é muito bom. E continuo lidando com ansiedade. Ela não foi embora de uma hora para outra. Eu não posso dizer que eu não tenho mais ansiedade. A única coisa que eu posso dizer é que eu lido melhor com ela quando ela aparece. E a vida é assim. Não sei nem se tem uma cura para ansiedade, não é sobre isso que eu quero conversar aqui, mas é sobre o ensinamento que ela traz pra gente, a reflexão que ela pode estar querendo trazer pra nossa vida e como a gente pode lidar com alguns sintomas para amenizar o sofrimento, porque é um sofrimento muito grande, gente. Lidar com ansiedade é muito sofrimento. E aí a reflexão que eu trago nesse vídeo é essa. O que você tá fazendo com a sua vida? Como tá a sua vida? O que você pode fazer para melhorar? Às vezes a gente se limita achando que não seria possível um outro trabalho, que não seria possível mudar a nossa vida familiar. E se você se enviar e falar assim, não, mas eu quero mudar, você encontra o como. Às vezes o como não tá ali com você naquele momento, mas se você se determina, eu quero, eu vou, o como vai aparecendo. E você vai ganhando força para fazer também, porque a gente pensa, mas eu não vou conseguir, eu não tenho coragem para fazer. A coragem aparece, as situações favoráveis aparecem, elas vão surgindo a partir do momento que a gente toma uma decisão. E eu tô aqui para incentivar você a tomar decisões. Lembrando que todas as consequências de tudo que a gente faz são nossas. Não importa se você viu um vídeo no YouTube, não importa se você viu uma dica de alguma influência em alguma outra rede social, a partir do momento que você decide por você, as consequências serão suas e a gente tem que ter muito isso em mente. Mas tanto as consequências boas quanto as ruins, né? Tudo na vida tem 50% de chance de ser muito bom e 50% de chance de ser muito ruim, e tem um meio termo aí também, de ter sido mais ou menos. Mas eu acredito que só da gente buscar, da gente querer melhorar, já é um aprendizado muito válido para nossa vida. Muito válido. E quando a gente tá querendo saúde, quando a gente tá querendo melhorar a nossa vida, na minha opinião, sempre vai valer a pena. Aconteça o que acontecer, vai valer a pena. Então é essa a conversa de hoje, a reflexão de hoje. E aí eu queria que todo mundo refletisse sobre o que você pode fazer para mudar, o que você pode fazer para amenizar os sintomas da sua ansiedade. Qual é a causa? Eu acho que é muito importante refletir de qual é a causa da ansiedade nesse momento. Porque tem muitas causas e essa causa pode mudar. Às vezes, no período anterior era uma causa, aí você mudou, aí agora é outra causa, e aí você vai refletindo sobre as causas e como melhorar o seu ambiente para que melhore a sua qualidade de vida. Mas a gente sempre vai ter que lidar com isso. E que a gente lide com consciência. Eu acho que essa é a coisa principal, ter consciência. Agradeço a quem esteve aqui comigo até agora. Vejo vocês no próximo.